Olá a todos e a todas que nos assistem, sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Delas, o espaço da Comissão Estadual da Mulher Advogada. Eu sou Herta Souza, conselheira federal da OAB de Santa Catarina, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada, e estou aqui hoje com duas grandes convidadas para esse espaço tão importante de fala da nossa advocacia feminina catarinense. O mês de março é um mês simbólico, é o mês das conquistas que devemos relembrar todos os dias, sobretudo refletir sobre as estruturas que ainda limitam a plena igualdade entre homens e mulheres no Brasil e no mundo. Quando falamos de direito das mulheres, não estamos falando apenas de leis. Estamos falando de acesso real à justiça, de autonomia econômica, de proteção contra a violência e de ocupação das mulheres efetivamente nos espaços de poder. O Dia Internacional das Mulheres não é uma data comemorativa no sentido comercial. É uma data política, histórica, marcada por reivindicações trabalhistas e por movimentos que exigem igualdade e dignidade. E a pergunta que orienta o nosso episódio de hoje, aqui no nosso podcast, é: o que de fato avançou nos direitos das mulheres no Brasil? E talvez o mais importante, o que ainda falta ser feito para atingirmos efetivamente essa igualdade tão buscada? E para esse evento de hoje, eu tenho a honra de estar na presença de duas grandes amigas, duas grandes mulheres, duas grandes advogadas, aqui com a doutora Yara Souza, que, além de presidente da Comissão de Prerrogativas da Mulher Advogada da OAB de Santa Catarina, também é idealizadora da Associação do Damas da Justiça, a qual eu também tenho a honra de participar, faz um trabalho gigante aí à frente desse espaço que tem um viés social importantíssimo, tenho muito orgulho disso, fazer parte desse movimento, e também, enquanto presidente da Comissão de Prerrogativas, a gente caminha juntas, lado a lado, de mão dadas e irmanadas na proteção das prerrogativas das mulheres advogadas, que hoje, inclusive, vai ser um tema, né, vai ser bastante pontuado aqui no nosso bate-bola aqui. Então, muito obrigada pela tua presença, te agradeço imensamente de coração, sabes o quanto eu te admiro e sou feliz pela tua amizade. Aqui também presente a minha queridíssima amiga Ana, que já está no sistema há um bom tempo também, vem lá da nossa subseção de Itapema. Isso mesmo. Veio da nossa jovem advocacia, fez um trabalho muito bacana, eu sei o quanto se envolveu nesse movimento. E também hoje, para nossa alegria, é a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada de Itapema, parceiraça, faz um trabalho gigante, envolvida, se dedica. Isso é muito bom para nós do sistema, ter mulheres que se apoiam, mulheres que abraçam os projetos e que se preocupam efetivamente em fazer a diferença das nossas colegas advogadas aqui em Santa Catarina. Obrigada, Ana, pela tua vinda lá de Itapema aqui para a capital, para essa nossa conversa de hoje. Obrigada, Herta, é uma honra. Então, a gente começa o nosso bate-papo de hoje com uma pergunta e uma provocação bem interessante. Quando vocês pensam na evolução dos direitos das mulheres no Brasil, qual o marco jurídico ou histórico vocês consideram mais transformador, que vem à cabeça de vocês? Então, eu começo aqui com a doutora Yara. Doutora Yara, o que você pensa em relação a isso? Qual a ideia sobre esse tema? Doutora Herta, inicio agradecendo o convite e desde já mencionando que quando falamos de marcos de evolução, o cargo que hoje ocupo, eu considero uma grande evolução para a defesa, não só das prerrogativas, mas nossa, das mulheres em si, a preocupação que a instituição teve de algo inovador, em ter esse olhar, esse zelo, né, em verificar que não, as mulheres precisam sim de uma atenção a mais que eu digo não é privilégio, é só colocar em prática o que temos de direito. Mas quando se fala em avanço, eu vejo como um marco a própria Constituição, que nos traz a igualdade de direito, sabendo que somos diferentes, mas nos dando esse direito. E a própria Constituição, ela acaba, por ser nossa lei maior, influenciando
todas as demais normas, né? Então, é o respeito ao ser humano, né? Então, vejo a própria Constituição. Exatamente. E eu creio também, já pegando esse viés da Constituição, que quando vem o advento do Código Civil, ali em 2002, ele já traz várias legislações que a Constituição já previa como de igualdade, mas que ainda não estava vinculada ao processo, ao Código Civil em si, né? Então, quando ele traz ali, principalmente tirando o patriarcado, que era aquilo que rodeava as famílias, então ele traz os direitos escritos mesmo das mulheres para elas terem igualdade, né? Principalmente quando traz a união estável, então já não está mais vinculando aquela mulher que convivia simplesmente, né, com um homem, então já traz aquele viés de equilibrar o casamento, então já equilibra mais as relações para que a mulher possa, no caso, lutar pelos direitos dela de forma mais segura também, né? E essa questão do patriarcado, ele acaba impactando todas as demais legislações. Aqui a gente traz a Maria da Penha como exemplo, até a própria lei do feminicídio, deixamos de ser uma qualificadora de crime, mas tornamos a lei própria para o crime, e a Maria da Penha, eu digo, avançou muito na questão estrutural, porque ela direciona as demais normas, ela não trouxe tipos penais em si, temos hoje apenas a questão do descumprimento, mas ela deu diretrizes para tantos outros direitos, né? Eu digo, ela libertou. Libertou no sentido de que muitos questionam, mas a lei parece que estão surgindo mais casos, mas não é. Ela está libertando mulheres, né? Está encorajando mulheres a buscarem os seus direitos. Então, acredito que a evolução não para, é uma constante, né? Não podemos retroceder, mas estamos aí diariamente, né? Avançando. Verdade. Doutora Ana, dentro desse contexto, com alteração de leis, e a gente está no meio, a gente vive as leis diariamente, né? O Brasil, um dos países que possui mais leis do mundo, aliás, eu diria que possui mais leis no mundo, lei normativa, resoluções e tudo mais. Você acha que as mulheres ainda carecem do conhecimento dos seus direitos? Eu acredito que sim, principalmente por uma questão cultural, né? Até a gente conversa muito no meio jurídico entre as advogadas e a gente vê a dificuldade das mulheres entenderem aquilo que pra gente é tão simples, que, por exemplo, elas podem sair de casa a partir de uma violência que elas não irão perder nenhum direito relacionado a patrimônio, principalmente. Então, a gente vê ainda que tem muito essa inocência das mulheres, que eu acredito que seja por uma questão cultural mesmo, familiar, né? O vínculo que elas já tinham antes. Quando a gente fala principalmente de Código Civil, a gente está falando de um código de 2002, né? A gente está falando de um código muito recente. Então, ainda culturalmente, elas precisam ainda descobrirem todas as eficácias dos direitos que elas têm, né? E como a gente sabe, quando a gente lida com muitos direitos, com muitas legislações, obviamente se torna um pouquinho mais difícil, mas isso não é inalcançável, né? A gente está trabalhando culturalmente para isso no dia a dia. Ótimo. Doutora, diria que houve alguma mudança no comportamento institucional diante desse crescimento da violência doméstica? Poderia citar algumas ações da nossa instituição que a gente traz aí por comissões? Exatamente. A gente tem aqui, principalmente na OAB de Santa Catarina, né, um marco ali legal que a gente tem, que a gente trouxe, que é uma coisa legal, que é trazer a tríade das comissões, né, que a gente fala da comissão de combate à violência doméstica, a gente fala da comissão apoio à vítima, né, e a gente também tem a OAB por elas. Então, a gente está trazendo ali essa tríade que já faz todo o contexto, então a gente traz tanto o atendimento social, quanto a gente traz a qualificação das advogadas para que possam atuar nesses casos, porque também não é tão simples assim, decidi atuar, vou lá atuar, envolve muitas áreas do direito, ela não envolve somente a área criminal, ela envolve também a área civil, então precisa de um conhecimento maior. Então a instituição, assim como a doutora já trouxe ali no início, falando sobre a questão de prerrogativas, a instituição ela sempre está pensando em, digamos assim, trazer essa equidade no tratamento, respeitando que mulheres são diferentes e têm situações diferentes que precisam dessa atenção, né? É encantador o trabalho que a OAB vem fazendo nessa questão de prevenir mesmo
Ou a gente não quer estar sempre remediando, né? E Exatamente. educando mulheres para resistirem, sim, Uhum. a esses tipos de violência, né? Isso liberta. Não, e só de falar também da Comissão da Mulher em si, né, da Comissão da Mulher Advogada, porque ela é uma comissão que ela traz o viés da mulher advogada, mas ela apoia as advogadas a crescerem, né? Então isso é muito interessante, porque conforme a gente já estava até conversando, somos um número maior, né, de pessoas, então assim, de mulheres, né? Então a gente precisa disso, a gente precisa desse apoio. Então a própria Comissão da Mulher Advogada existir já é um grande marco, né? É uma conquista muito, muito bacana. Eu falo para vocês que há 20 anos no sistema, quando participei, por exemplo, né, título de exemplo, aqui a gente está num bate-bola, numa troca, eu entrei em 2013 como conselheira. Já participava das comissões, mas na época eram 30% mulheres. Eu não entrei por cota, eu já tinha a minha estrada ali de OAB, enfim, mas é importante, é importante. Então, hoje a gente tem os 50%. É importante para fazer a inclusão, é importante para ter a paridade. Mas a gente já teve momentos muito diferentes, muito difíceis, em épocas diferentes. A gente até avançou bastante na legislação, mas avançamos, será que na mesma proporção devida? Então, trago essa reflexão do que a gente está trazendo aqui. No Brasil, por exemplo, nós temos esse maior arcabouço de leis que a gente comentou agora há pouco, né, de normativas, mas ainda convivemos, por exemplo, com a desigualdade salarial. Temos a mesma competência, mas por algum motivo de gênero não temos a mesma igualdade salarial. Temos a questão da violência estrutural, dificuldade de acesso à justiça e sobrecarga feminina no âmbito doméstico e profissional, a tripla, a quádrupla jornada que a gente sabe que as mulheres têm, arrimo de família, ou que são aquelas que cuidam da casa, dos filhos e de todos os outros aspectos, e mais o trabalho, e mais a profissional advogada. Então, a pergunta que se impõe é: por que a igualdade formal ainda não se converteu numa igualdade material, de fato? Então, faço aqui, aproveito para fazer a pergunta para a doutora Yara, de acesso em relação à justiça, nossa presidente de prerrogativas, o seguinte: as mulheres conseguem acessar o sistema de justiça em igualdade de condições? A doutora vê essa situação presente? Não conseguem. A doutora fez ali a introdução mencionando dos números, né? Hoje somos muitas, mas em questão de representatividade, poucas. Essa questão das leis, né? Eu acho que a gente não tem que ficar multiplicando leis, nós temos que cuidar da questão cultural, porque estamos na questão formal avançando e na questão cultural não estamos, a conta não tá batendo, então temos que trabalhar com isso, porque se nos preocuparmos só em fazer leis, nós temos que parar para pensar que quem vai aplicar a lei, quem é o recebedor? Somos seres humanos e nós carregamos, sim, a nossa bagagem cultural, tem a questão do patriarcado, o direito em si, ele é um ambiente masculino, então, assim, é uma educação de base. Eu impondo a lei, tem legislações que a gente aplica, questão de, vou trazer um exemplo assim, de crime sexual, que em algumas comunidades eles normalizam os pais se envolverem com as filhas. Então, assim, a gente tem que trabalhar na raiz do problema. Não é fazer mais leis que mulheres não conseguem nem acessar. Quando mencionou ali, o acesso é o mesmo, não é. Tem mulher que apanha em casa e não tem um dinheiro para condução, para ir até uma delegacia. E tem mulher que sofre uma violência psicológica e não tem um amparo, de profissionais, de técnicos, para demonstrar, não consegue fazer uma terapia, um psicólogo. A gente tem que se libertar na questão financeira. Por isso que eu trabalho muito, né, nesse viés do empreendedorismo feminino, dessa libertação mesmo. Quando mencionasse, a mulher não consegue sair de casa
sem olhar para trás. Mencionaste que tem o filho, tem as duplas, triplas jornadas, e quem, me corrija assim, mas é uma opinião pessoal, quem impõe por muitas vezes isso somos nós mulheres, com um olhar de julgamento para outra mulher, porque quando uma mulher chega no nosso escritório que o pai dos filhos foi preso por uma violência doméstica, ela tem que ouvir da sogra, da mãe: você colocou o pai dos seus filhos na cadeia? Então ainda existe isso, Ainda existe. não educam da outra forma, não, ele cometeu um delito e ele tem que pagar. Ele tem que aprender. Então, toda essa carga que nós mulheres temos de dar certo acaba nos retirando, não digo a vontade, mas essa busca pelo direito, pelo acesso, né? Por conta de todas essas dificuldades que enfrentamos. E a doutora diria, então, que essa dependência econômica, ela é um fator de silenciamento das mulheres? Eu acredito que sim, a minha opinião é que sim. Se a mulher tivesse uma estrutura econômica, uma estrutura que eu digo não é só dinheiro, é uma base, uma rede de apoio, e isso a OAB vem fazendo muito bem, vai dar segurança de não se sujeitar a determinadas ações. E ter a sua independência. Eu penso que no campo do empreendedorismo, como falasse ali também uma bandeira da nossa Comissão da Mulher Advogada, nossa, que você faz parte, estamos falando aqui entre pessoas que estão na mesma labuta, no mesmo barco, faz toda a diferença. Não adianta o Estado retirar a mulher de casa e dar um lar provisório, porque ela vai voltar para o ciclo da violência, ela vai voltar para o lugar onde ela estava e pior, vitimizada, porque ela colocou o marido na cadeia, etc., e sem qualificação. Então vai ficar na mesma situação. Só vai girar a roda, mas não vai tirar ela daquele lugar. Então, estar qualificando as mulheres, dizer para as mulheres, todas as mulheres, que buscar qualificação vai fazer a diferença. Estudar vai fazer a diferença. Estudar para tudo. Então faz a diferença. Então essa tua reflexão é muito, muito interessante, porque a gente está falando da base. E lá na base ela vai continuar sendo aquela pessoa que experimenta, que sofre, que volta, que é revitimizada, que é acusada, que o marido estando preso ou não, porque ela volta para o ciclo da violência, porque ela não teve qualificação. Então isso é muito triste. E vivemos também por modelagem, né? Aí uma filha que convive nesse ambiente, ela vai entender que é normal. Exatamente. E a mãe vai se sujeitando. Quantas vezes ouvimos: não, eu passo por isso por conta dos meus filhos, eu não tenho coragem por conta dos meus filhos. E aí o filho também vai carregando aquela culpa. Então, assim, e vai modelar aquilo. A menina que vê o pai tratando a mãe assim, ela vai se contentar num relacionamento em que o homem a trata daquela maneira. Então, vamos repetindo o ciclo, né? Esses ciclos. E nesse sentido, a gente está falando de revitimização da mulher. Tem os projetos, hoje o OAB por Elas, que é maravilhoso, é um projeto que é referência no Brasil, inclusive, começou lá em 2018 com o projeto CNJ Paz em Casa, na época com a desembargadora Salete Somariva, e desde então também participo desses movimentos. Penso que tem que ter uma rede de proteção, Polícia Militar, Polícia Civil, todos os estados, Ministério Público, OAB, Judiciário, todos têm que estar irmanados. As delegacias de polícia, nós temos as salas da OAB por Elas nas delegacias de polícia do estado inteiro. Então, são vários atores sociais atuando aí em prol da nossa mulher que é vitimizada. Mas aí, pegando um gancho nisso, queria perguntar para a Ana, na tua visão, o nosso sistema de justiça como um todo, nós temos a orientação do CNJ para isso, ele está preparado para julgar essa mulher que sofre a violência com perspectiva de gênero?
É interessante a gente pegar porque ainda é muito recente, né? Mesmo que a gente fale, o CNJ, ele já está trabalhando, ótimo que esteja trabalhando, ótimo que já temos protocolos para isso, principalmente, mas ainda é muito recente. E quando a gente fala de um sistema inteiro, a gente está falando desde o policial que vai atender essa mulher, desde o estagiário lá na delegacia, que vai ser o primeiro contato, às vezes, dela, a gente está falando do delegado, que tem outras milhares de coisas para resolver, e daí até chegar no judiciário. Às vezes o mais habilitado de fato é o judiciário, né? E ainda assim, a gente não pode falar de forma geral. A gente tem que falar ali que algumas vezes pode ser que aconteça que nem o judiciário esteja atualizado nesse sentido, né? Então, quando a gente está falando ali principalmente do protocolo de perspectiva de gênero, ele já traz uma inovação que é muito interessante de tirar essa vitimização, de analisar somente o fato, né? Então ali, se de fato foi uma violência, vamos analisar a violência. Não vamos analisar nada do histórico anterior, do que pode ter gerado, ou de qualquer visão ali de, por exemplo, ela deu motivo para isso, ela estava com uma roupa curta, ou qualquer um desses comentários que a gente até se arrepia de ouvir, né? Porque não fazem nem sentido para nós mulheres fazer esse tipo de comentário, porque a gente não faz esse tipo de comentário da maioria das coisas para homens, né? Então, porque para as mulheres a gente precisa entrar nesse viés. Então, por mais que o protocolo ele já venha, já traga isso, eu acredito que a gente ainda está caminhando. Assim como a gente falou, culturalmente a gente precisa mudar em casa, famílias, questões de famílias, etc., a gente precisa mudar, a gente ainda está caminhando para que esses protocolos sejam eficazes na forma geral mesmo, por causa da questão do sistema. A gente não está falando só hoje os advogados estudarem sobre isso, os juízes estudarem sobre isso, a gente está falando lá desde o começo, porque quando essa mulher ela é atendida pela primeira vez de uma delegacia, é ali que começa já. E ali eles já fazem, às vezes, ela prestar o depoimento mais de uma vez, ali ele já faz ela se expor mais de uma vez para ter isso. Então, assim, uma das coisas que eu acho muito interessante no projeto OAB por Elas é a sala ser dentro da delegacia. Essa mulher, ela não tem que se deslocar, porque como a gente estava conversando, às vezes, para ela chegar até a delegacia já foi muito difícil. Então, imagine ela lá ouvir que ela tem que ir para outro lugar para fazer. Então, assim, ali já mudar esse tipo de atendimento, às vezes é mais eficaz até que a própria legislação, que o próprio CNJ trazendo ali. Obviamente, o trabalho precisa ser feito, né? A gente precisa desses protocolos, mas que traga essa eficácia vai ser mesmo no dia a dia, vai ser uma luta diária das mulheres. Acho que a gente tem que acolher sem julgar, e na base. Exato. E a base não é só com a chegada do policial, eu digo, somos nós enquanto vizinhas, enquanto mãe, enquanto irmã. Perfeito. Uhum. Porque a doutora mencionou, me arrepia ouvir isso, me arrepia também. Só que em muitos ambientes isso ainda é normal. Comum. Uhum. Até mencionei anteriormente uma situação em que o esposo traído matou os 2 filhos e depois se suicidou. E o Brasil inteiro acabou com essa mulher. Ela teve que sair do velório dos filhos, culpando a mesma pela morte. Não só porque ela traiu, mas ninguém viu o contexto daquela situação, porque ela já estava em um outro relacionamento, tudo que ela passou. Então, assim, eles modificam ali, colocam a vítima no lugar de ofensor. Então, assim, nós mulheres precisamos nos cuidar diariamente nas nossas falas, no nosso olhar, porque somos nós que educamos o homem. Uhum. Então, não é uma guerra de gênero. Nós temos que educar para tratar bem os seres humanos, né? Então, acho que a base é o fundamental. Não adianta jogarmos essa responsabilidade para o judiciário. Estamos avançando, sim, temos as normas para isso, mas temos muito que avançar. Uhum. Ainda temos situações de a pessoa chegar, ele passou a mão, ou ele fala, que roupa que você estava usando? Mas isso são horas de estar em determinado local, então ainda existe. Esse pré-julgamento, né? A gente está falando aqui de algumas situações, alguns exemplos, tem muitos. O tempo todo está acontecendo, agora está acontecendo, em algum lugar está acontecendo.
E a gente sabe, falou que no Brasil a gente tem aí um arcabouço da legislação gigante, protecionista, né, visando aí a proteção da mulher em vários campos. O direito brasileiro ele é suficiente, mas ainda reage de forma tardia em relação, eu trago aqui essa questão, né, em relação às desigualdades estruturais. A gente está falando daquela mulher vitimizada, mas a gente sabe que na prática, as coisas são diferentes. A gente está resumindo isso, na prática as coisas são diferentes. É bonito na lei, a Constituição ela é linda, a nossa Constituição é a mais bonita que existe. Ela é perfeita. Ela não precisaria de nenhum retoque, de nenhuma vírgula, mas ela não é cumprida em sua integralidade. Então, não faz muito sentido, né? Então, nós temos essa reflexão aqui do nosso último bloco, mas buscando, assim, objetivamente uma visão mais propositiva. Eu faço aqui as perguntas finais a vocês, no seguinte sentido. E aqui, né, vamos fazer o bate-bola. Se vocês pudessem priorizar uma mudança estrutural nos próximos 10 anos, qual seria? Já pensando que nada é estanque e que a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. O que você traria de sugestão, assim, de mudança? O que você acha que precisa mudar hoje? Eu não falo só no sistema de justiça. O que você acha que precisaria mudar para que a gente tenha efetividade em relação à proteção integral das mulheres? Então, doutora, como mencionei anteriormente, acho que na educação de base, até nas escolas, já iniciarmos essa questão do financeiro. Algumas escolas agora já estão trabalhando com essa educação financeira, então acho que um viés para as mulheres, para ter essa independência, essas redes de apoio, que não adianta eu só retirar ali do lar, eu vou ter que dar uma estrutura para essa pessoa se manter, e a gente trabalha isso ali na associação, faz esses movimentos de incentivo, mas nós, enquanto mulheres, podemos nos unir cada vez mais, né? Eu entendo que enquanto uma não tem o acesso à justiça, nós ainda não efetivamos o nosso propósito, o nosso objetivo, né? Então, acho que essa libertação, né, de entendermos que não somos rivais, não estamos aqui para competir, porque por muito tempo fomos ensinadas dessa forma, né? Mas precisamos sim auxiliar umas às outras. Eu vou pelo mesmo viés. Eu acredito muito nessa necessidade de igualdade econômica, e igualdade econômica real, né? Então, assim, a exemplo de alguns países, já temos países que é obrigatório para grandes empresas apresentarem os salários, apresentarem se os salários são iguais, tudo isso. Então, eu acredito principalmente que a igualdade econômica, para ela existir, não vai bastar somente uma lei, por exemplo, que abra os caixas das empresas, mas vai ser necessário isso, vai ser necessário qualificação para mulheres, qualificação principalmente para as mulheres que já foram vitimizadas de alguma forma, para que elas possam sair desse ciclo, para que não se criem ciclos acima disso. Então, principalmente nesse sentido, mas que tudo isso gire ali em torno dessa igualdade econômica. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino também, a gente precisa que ele seja levado mais a sério, né? A gente, apesar de ver muitas mulheres empreendendo, porque elas já têm esse viés de dar conta das coisas, então para elas empreender, a partir do momento que elas iniciam, elas se apaixonam, mas a gente ainda vê um preconceito contrário, né? A empresa da mulher às vezes não é tão levada a sério quanto a empresa do homem. Até esses tempos aconteceu uma situação engraçada, que eu fui fazer o desligamento da conta de energia na Celesc, e o meu escritório era advogadas associadas, e a mulher ficou me olhando, e até que eu vi que ela ficou me olhando e eu não sabia o que ela queria, e ok, né, até então levei toda a documentação dela, bem assim, nossa, mas pode ter escritório só de advogado? Daí eu fiquei pensando, meu Deus, gente, olha o pensamento das pessoas, porque como o direito é um viés totalmente masculino, se questiona se é possível advogadas abrirem escritórios independentes, sem ser advogados junto, né? Então, assim, meu Deus, eu fiquei, moça,
a gente não tá mais lá antigamente que precisava de um homem para tudo, né? Então, assim, ainda tem esse pensamento muito enraizado. A gente que convive nessa luta diariamente, a gente às vezes banaliza, né? Porque a gente pensa assim, não, eu tenho esse pensamento, sim, me arrepia, tá tudo bem, né? Devia ser o normal, mas não é. Então a gente precisa trabalhar nisso, né? A gente precisa trabalhar nessas igualdades. E eu acredito que a liberdade financeira da mulher talvez seja um dos viés mais importantes para a proteção dela no mundo atual, porque ainda se baseia muito no necessidade financeira, né, estrutural. Essa dependência, né? A gente sabe que aqui nessa conversa de hoje, algo ficou muito claro aqui para gente. Os direitos das mulheres no Brasil, eles avançaram, mas ainda falta muita coisa, de forma significativa, eu diria. Nos termos previstos na Constituição, a questão da igualdade, nós temos também legislação específica do enfrentamento às violências domésticas que a gente abordou aqui, o reconhecimento jurídico de diversas formas de proteção, e aí vem a Maria da Penha, vem a questão que envolve feminicídio e tantas outras. Mas também nós temos os desafios estruturais, transformar as nossas realidades, transformar a previsão legal em efetividade, que é o que a gente mais bateu até agora. É muito bonito lá, mas na realidade, de fato, não acontece. Transformar essa igualdade formal em igualdade concreta. Direitos não são concessões, são construções históricas que exigem vigilância constante. O mês de março não é apenas o mês de celebração. Eu digo que o mês da mulher é todo mês, é todos os dias, é o ano todo. E é chamado, então, esse é um momento de chamamento à coletividade, pelo menos para conscientização, pelo menos para lembrar. Então, basicamente, eu entendo que é um mês simbólico, né? Então, eu quero agradecer profundamente aqui as nossas convidadas nessa conversa tão importante, tão necessária, tão lúcida, tão comprometida com essas transformações, e deixo aqui um tempo para vocês fazerem as suas considerações finais sobre essa troca, sobre essa conversa enriquecedora que foi, das falas, dos exemplos aqui trazidos, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Podemos começar com a doutora Yara? Claro. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, conhecer também a colega aqui. Eu amo falar, porque são as nossas vivências, né? Eu digo, é triste ainda ter que falar, mas é necessário. E o que eu posso contribuir, deixar, é para um olhar diferente, para fazer o mês de março todos os meses do nosso ano, porque esse mês eu vejo muitas colegas altamente qualificadas chamadas para ocupar espaços e depois abril, maio. Eles são ocupados novamente só por... Então não somos enfeites, não estamos aqui para deixar algo bonito, temos sim capacidade o bastante para ocupar os nossos espaços, fazendo março, né, eu digo assim, florescendo onde somos plantadas, né, e a mulher ela consegue florescer muito bem, né, e fazer um jardim desse mundo, né, então que não se deixe março ser simbólico, né? Mas que a gente possa viver diariamente o março em nossa vida. Que lindo isso. Perfeito. Que reflexão profunda, eu diria, e necessária. Que bom, e tomara que reverbere aí o nosso podcast para que muitas mulheres, advogadas ou não, possam entender isso como uma fala de propósito de vida, para que a gente abra os olhos para a importância da defesa das mulheres. Nina? Obrigada. Eu também agradeço imensamente, né? A Comissão da Mulher tem esse espaço, é um espaço dela de direito e que ela tem que falar todos os meses, principalmente, né? Sobre mulheres, sobre projetos de mulheres, sobre questões de mulheres, prerrogativas de mulheres, direitos de mulheres o tempo todo. E eu também gostaria de trazer uma reflexão no sentido de que eu ouço muito que as mulheres já lutaram o suficientemente para os direitos que elas têm hoje, né? Mas é justamente por isso que eu acredito que a gente tem que continuar lutando,
obviamente de forma diferente, porque as mulheres precisaram lutar de algumas formas específicas para ganhar os direitos. Março é um grande exemplo sobre isso, né? Então, para ter direitos trabalhistas para mulheres foi necessário acontecer o que aconteceu, mas que a gente olhe para isso, para que a gente olhe eu gosto de falar essa montanha, porque eu gosto do termo, uma coisa grande, para que a gente olhe essa montanha de mulheres que já lutaram por direitos, que conseguiram esses direitos, e efetivamente a gente suba essa montanha, e dessa montanha a gente olhe o horizonte e veja tudo aquilo que a gente pode fazer a partir disso. Então que a gente não pare as lutas só porque tudo isso foi alcançado, mas que a gente use essas lutas para olhar o horizonte e saber o que a gente vai fazer daqui para frente. Então eu deixo essa reflexão também, eu agradeço o espaço, eu agradeço também a doutora, foi um prazer conhecê-la, e eu acredito que, assim como o de hoje foi muito bom, todos os podcasts, então a quem ouviu esse de hoje, escutem os outros também, que todos eles sempre têm uma temática interessante para trazer para as mulheres. Obrigada, Aninha. Que bela reflexão também, falando nesse horizonte, a gente está falando de futuro. Então, a gente está hoje discutindo algo, debatendo algo, falando sobre algo que a gente busca aí mudanças. Então, muito bacana a tua reflexão. Penso que tem tudo a ver aí com a necessidade de tudo que a gente falou até agora, que é efetividade nas ações e não só da boca para fora, que a gente está cansado desse tipo de situação. Então, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente e fortemente a presença de vocês aqui hoje nesse espaço da Mulher Advogada Catarinense, e dizer que esse episódio de hoje, ele faz muito sentido e vai fazer muito sentido para muitas mulheres que ouvirão esse nosso momento de fala. Então, eu peço para que as outras colegas que nos ouvirem compartilhem, levem esse debate aí para as suas subseções, porque o direito só cumpre a sua função quando ele é realmente conhecido. Então, o debate, ele não é apenas para ficar aqui, ele tem que ser debatido, ele tem que ser divulgado. E eu tenho uma honra imensa estar na presença de vocês, eu tenho uma alegria imensa e tenho, inclusive, aqui a intimidade de chamar de Arinha e Aninha, vocês sabem que eu trato assim, eu não estou mentindo, eu sou assim, gosto de vocês, tenho muito carinho por vocês, tenho a honra e tenho vocês como presentes presentes na minha vida, presentes que eu ganhei na minha vida do sistema OAB. Então, muito obrigada mais uma vez. A Comissão da Mulher Advogada agradece e espero todos vocês no próximo episódio Direito Delas, aqui da OAB de Santa Catarina.